Muito bem, gente. Nós vamos relembrar o texto com o qual nós temos trabalhado nessa semana, um texto-chave. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. A atitude de quem ora ao Senhor é uma atitude que sempre será correspondida. Se oramos ao Senhor, podemos orar na convicção de que Ele nos ouve, de que Ele ouve a nossa oração, de que a oração de quem verdadeiramente busca o Senhor nunca serão palavras jogadas ao ar, serão palavras que serão ouvidas pelo Senhor. Na oração nós colocamos as nossas petições, os nossos agradecimentos, a nossa confissão. Todas essas coisas são adequadamente ouvidas por Deus e respondidas por Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós encontramos um Deus que é misericordioso e perdoador. Quando nós louvamos ao Senhor por meio das nossas palavras de oração, nós encontramos um Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração e que acolhe este louvor. Quando nós levamos a Deus as nossas petições, encontramos um Deus que sabe das nossas necessidades e que quer nos abençoar e que quer dar aquilo que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Nós sabemos que todas essas coisas estão disponíveis em Deus, por isso nós podemos orar. E orar porque a gente viu essa atitude na vida de Jesus. Ele era alguém que orava, e o Caleb nos conduziu muito bem ontem nessa reflexão. Hoje a gente vai continuar nessa nossa jornada, falando um pouquinho mais sobre disciplina espiritual. O outro pressuposto com que nós temos trabalhado é que a maturidade cristã passa pelo caminho da disciplina espiritual. Não chegamos à maturidade, não chegamos ao nosso alvo, que é Cristo Jesus, que é um coração completamente devotado a Deus, submisso a Deus, se não trilharmos o caminho da disciplina espiritual. Isso não vai acontecer naturalmente, não vai acontecer com um passe de mágica, não vai acontecer por osmose, não vai acontecer de nenhuma outra forma. A única maneira que existe para chegarmos à maturidade desejada, que é ser como Cristo, termos um coração completamente devotado a Deus, submisso à vontade de Deus, esse caminho é o caminho da disciplina espiritual. Então, gente, nós não nos propusemos a falar a semana toda sobre todas as disciplinas espirituais. Nós nos dedicamos a 3 disciplinas fundamentais. São aquelas disciplinas nucleares das quais dependem as demais. Então, essas disciplinas são oração, leitura e estudo, leitura/estudo como uma disciplina só, e a comunhão. E hoje nós vamos nos dedicar a esse terceiro assunto, que é a leitura e o estudo da Bíblia, o estudo da Palavra de Deus. A gente vai dividir o nosso encontro em 2 partes. Neste primeiro momento, nós vamos olhar um pouquinho sobre a importância, o lugar da disciplina da leitura. Então vamos olhar para essa disciplina que envolve a leitura, que envolve o estudo, que envolve a meditação, ou seja, a nossa relação com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então a gente vai, em primeiro lugar, trabalhar sobre a importância disso na nossa vida cristã, e no nosso segundo momento a gente vai descer para a prática dessa disciplina, como devemos e como podemos fazer uma leitura bíblica devocional que seja adequada aos nossos propósitos, uma vida que tem um coração, cujo coração é completamente devotado ao nosso Senhor. Na segunda-feira, então, para dar início a esse primeiro momento nós falamos na quinta estação a que chegamos, quando nós fizemos essa jornada do plano de Deus com o seu povo e como a disciplina se aplica ao plano de Deus em toda a história bíblica. A gente chegou neste ponto, a perspectiva que Deus, o Senhor, tem da sua igreja. Então, a partir do que Ele fez em Jesus Cristo, comprando para si um povo seu, que pertence a Ele, nós vemos Deus trazendo à realidade aquele que sempre foi o plano dEle, para a realidade do seu povo.
Agora este povo, diferente daquele povo lá de Êxodo 19, onde a gente via as mesmas palavras de propósito, de vocação deste Deus para este povo, esse daqui, que é a igreja de Jesus Cristo, é formado não apenas por judeus, mas é formado de gente de toda língua, tribo, povo, nação. É um povo que Deus formou cumprindo a promessa que havia feito a Abraão de que por meio da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então esse é o povo que ele forma, um povo diverso, um povo que não está fechado em barreiras geográficas, fronteiras, nacionalistas, como o povo de Israel, mas um povo que quebrou todas essas fronteiras e barreiras e alcançou até os confins da terra, como a gente lê essa história em Atos dos Apóstolos. E a perspectiva de Deus, preste atenção nisso, né? Dizendo para nós, dando a nossa identidade, dando a perspectiva que se tem sobre nós: vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus sempre almejou formar um povo que exercesse no mundo um papel de liderança entre os outros povos. Ele nos chama para uma função sacerdotal, uma função de quem aponta o caminho para Deus, de que leva, de que conduz, de que lidera pessoas até Deus. Essa é a sua intenção ao formar para si um povo missionário, porque essa é a essência identitária do povo de Deus, um povo missionário, um povo que está em missão no mundo, e esta missão consiste em levar pessoas ao conhecimento do nosso Deus, e tudo o que isso envolve, ao conhecimento, portanto, de toda a mensagem que a Bíblia comunica para nós. Quando nós olhamos para este ideal e comparamos com a realidade da igreja, a gente sempre vai perceber que um desconforto aparece no nosso coração. Nem sempre nós podemos dizer, olhando para a realidade, que nós já alcançamos o ideal. Concordam comigo? Esta posição de liderança no mundo, esta posição de levar e ser esta influência verdadeira na terra, como missão da igreja, nem sempre é algo tão evidente, nem sempre é algo que a gente consegue enxergar acontecer. E aí às vezes isso é um exercício positivo, a gente sempre precisa refletir sobre as ações da igreja, se aquilo que como igreja, como povo de Deus, o que temos feito é condizente com a nossa vocação e identidade. Se as nossas ações no mundo estão ou não estão de acordo com aquilo que nós professamos como fé no nosso Deus. Então existem diversos fatores que nos levam sempre, como igreja de Jesus Cristo, a avaliar se aquilo que temos sido na realidade e feito na realidade estão de acordo com os ideais que Deus tem e a visão que Deus tem sobre a sua igreja. E sempre a gente vai encontrar motivos e necessidades de correção de caminhos, de ajustes de rota e assim por diante. Por isso, eu quero pensar um pouquinho com vocês neste processo, em que como que Deus pode hoje, na nossa realidade, na nossa história, nos disciplinar, ou seja, nos formar como este povo que Ele almeja para nós, que sejamos, que fôssemos. Como Deus pode trazer isto à realidade? A gente, para responder essa pergunta, eu recorri a um autor que eu gosto muito de ler, chamado Dallas Willard. E Dallas Willard escreveu um livro chamado O Espírito das Disciplinas, um livro simplesmente fantástico, um dos meus livros preferidos. E o Dallas Willard falou um pouquinho sobre a sua perspectiva e o que ele objetivava com aquele livro, ou seja,
como que o cristianismo, no nosso mundo ocidental contemporâneo, guardadas as devidas diferenças de contexto entre nós e dos Estados Unidos na época em que ele escreveu o livro, a similaridade é muito grande, uma cultura ocidental, capitalista, consumista, uma cultura de agitação, uma cultura frenética, uma cultura efervescente, com todas as suas características de pós-modernidade e assim por diante. Então tem muita coisa semelhante aqui. E aí ele dizia o seguinte: o cristianismo só conseguirá ser guia para a humanidade se fizer duas coisas. Primeiro, tomar a necessidade humana por transformação tão a sério quanto os movimentos revolucionários. Segundo, clarificar e exemplificar métodos realistas de transformação humana. Agora vamos pensar um pouquinho nisso. Primeiro, o cristianismo só conseguirá ser guia para a humanidade. Esta ideia de guia é justamente esta ideia de liderança, de condução. O cristianismo só conseguirá levar pessoas ao conhecimento de Deus, só conseguirá ser uma luz para a humanidade, um farol que brilha e que dá orientação no meio das trevas, no meio da escuridão. A igreja só conseguirá fazer isso se ela fizer duas coisas. E essa é a proposta, a tese do autor nesse livro. Primeiro, tomar a necessidade humana por transformação. A necessidade humana por transformação. Tão a sério quanto os movimentos revolucionários. Movimentos revolucionários que se dedicam à transformação social, movimentos revolucionários que se dedicam à justiça social, movimentos revolucionários que se dedicam a uma crítica ao nosso sistema econômico, ao nosso sistema político, aos sistemas ideológicos partidários e assim por diante. Movimentos revolucionários a gente tem à torto e à direita no nosso mundo contemporâneo. E é interessante ver o engajamento de todo o movimento revolucionário, seja qual for a sua causa, a bandeira que defende, o nível de engajamento, de compromisso com que pessoas envolvidas em movimentos revolucionários atuam. É interessante ver isso. E ele compara isso com a nossa necessidade de tomar a necessidade humana por transformação. Deveria ser no mesmo grau de engajamento, no mesmo grau de comprometimento como fazem os movimentos revolucionários. Porque, de fato, se tratando da mensagem do Evangelho, nós estamos falando de uma grande revolução dentro do coração humano. Uma transformação radical e completa a acontecer no centro da vida do ser humano. Essa é a mensagem que o Evangelho comunica a nós. Uma mensagem de transformação. Essa é uma palavra-chave. Sermos transformados. É Deus quem nos transforma. O Espírito Santo, Jesus Cristo, a Palavra de Deus estão atuando na nossa vida em um processo de transformação. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo rapidamente, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu gosto demais desse texto em que Paulo fala da sua história de conversão a Cristo. Como ele se tornou um guia para aqueles a quem Deus gostaria de salvar. Como é que Paulo se torna uma referência? Como é que Paulo exerce a sua função sacerdotal no mundo? Levando pessoas até Deus, atuando para a salvação de pessoas. Olha que interessante o que Paulo escreve aqui. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior.
mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Que texto lindo! Paulo faz uma recapitulação da sua história. Paulo olha para trás e ele chega a conclusões sobre como ele chegou aonde chegou. Como ele chegou a ser o apóstolo dos gentios. Lembrando que Paulo está escrevendo essa carta no final da sua jornada, da sua vida, do seu ministério. Já está chegando no fim. E aí Paulo traz a sua memória e ele percebe um poder que atuou na vida dele, cuja principal marca é transformação. Transformar um perseguidor insolente e blasfemo em um exemplo do poder transformador do Evangelho. Alguém que alcançou misericórdia, a graça, foi designado ao ministério e justamente se torna um exemplo para aqueles que haveriam de crer em Jesus, porque na sua vida, porque na sua história, carregam-se as marcas da transformação operada pelo Evangelho da graça de Deus. Transformação é um processo chave na nossa vida, que de novo, não vai acontecer da noite para o dia em um passe de mágica e naturalmente. Só acontece quando nos submetemos às disciplinas espirituais. A segunda coisa que ele diz aqui, clarificar e exemplificar métodos realistas de transformação humana. É interessante o que ele fala aqui. A igreja precisa mostrar como que homens e mulheres falhos, que é a realidade de absolutamente todos nós, como é que homens e mulheres falhos podem se tornar, por meio da graça de Cristo, uma comunidade viva, cheia de amor, comunidade efetiva e comunidade poderosa. Como isso é possível? Como que seres humanos falhos, pecadores, limitados, cheios de crise, cheios de problemas, como que seres humanos assim podem se ajuntar e virar uma comunidade cheia de vida, de amor, de graça, efetiva e transformadora na sociedade? Como isso é possível? Nós realmente cremos, essa é uma pergunta que eu quero lançar para você, nós realmente cremos que podemos nos tornar como Cristo, em caráter e em poder, e assim atingir os ideais mais elevados de bem-estar e de boas obras? A gente realmente crê que é possível nos tornarmos como Cristo, em caráter e em poder, e por meio disso alcançarmos, atingirmos os ideais mais elevados de bem-estar e de boas obras? Realmente cremos nisso? Eu vou te dar a minha resposta. Se eu não creio nisso, ou se eu não cresce nisso, eu não levantaria da cama. Se eu não cresce que é possível sermos como Cristo em caráter e em poder e realizarmos grandes obras para o bem da criação, eu não prepararia um sermão e não falaria nada. Eu não prepararia uma aula, eu não escreveria uma página. Porque o que motiva a gente na vida com Deus e no ministério é ver gente transformada. É ver gente sendo alcançada e poderosamente transformada pelo poder do Evangelho da graça de Cristo. Isso é que nos motiva. Eu não tenho como não crer, porque este é justamente o coração da mensagem do Novo Testamento. É possível sermos como Cristo, porque este é o ideal de Deus para todos nós, para a sua igreja. Se eu não crer nisso, eu não levanto da cama e eu não tenho por que ser um cristão. Não faz sentido a minha fé. Agora, se cremos que isso é possível, nós precisamos perguntar por um caminho pelo qual isso se torna realidade.
Nós precisamos perguntar por um método que me leve até lá. Método pode parecer uma palavra técnica demais, mas vamos pensar do que é a palavra método a partir da sua etimologia no grego. Meta e hodos são duas palavrinhas gregas que dizem simplesmente o seguinte: o caminho pelo qual você chega a um objetivo. Isso é método em grego. O caminho que você trilha para chegar a um objetivo. Então, procurar um método significa olhar para onde? Desenhar um método para alcançar esse propósito a partir do quê? Como cristãos, nós só temos uma resposta: a Bíblia. A gente precisa olhar para as Escrituras e especificamente para Jesus Cristo. Por quê? Se Ele é o nosso ideal, nada mais coerente e lógico do que olhar para a própria vida dele, como esse processo se deu. O que ele fazia? Quais eram as atividades nas quais ele estava envolvido? Como que Jesus viveu a sua vida? Quando a gente lança essa pergunta, ou essas perguntas para o Novo Testamento, na busca de um método, na busca de um caminho para alcançarmos esse ideal, a gente descobre que Jesus fazia coisas, que Jesus tinha intencionalidade nas suas ações, que aquilo que nós chamamos de profunda devoção na vida de Jesus era um conjunto de atividades que faziam parte do seu dia a dia. Então, entre outras coisas, o que a gente encontra como características marcantes da vida de Jesus? Solitude e silêncio, oração, vida simples e sacrificial, estudo intenso e meditação na palavra e nos caminhos do Pai, nos caminhos de Deus, serviço ao próximo. Todas essas coisas são disciplinas espirituais para nós. São atividades nas quais Jesus Cristo se envolvia. Então é coerente com a nossa fé e com o nosso objetivo nos envolvermos nas mesmas atividades. Olharmos para essas coisas que a gente via Jesus fazendo, acordar mais cedo do que todos os outros, se afastar para um lugar quieto, ficar ali em silêncio, separado, em solitude, ali buscar logo cedo o Pai, conversar com o Pai, receber do Pai direção. A gente vê em Jesus um homem de vida simples, um homem que não precisava de muitas coisas para viver, que não precisava de toda essa parafernália que a gente precisa para viver hoje. Era um homem que sabia resolver a sua vida com pouco, o suficiente para o hoje. E ensinou isso para os seus discípulos. De diversas formas a gente vê essa instrução de Jesus no Novo Testamento, no seu ensino verbalizado e no seu próprio modo de viver. Ele é o Filho do homem que não tem onde reclinar a cabeça. A gente vê em Jesus uma vida de estudo intenso e meditação na palavra e nos caminhos de Deus. Ah, Israel, quando é que foi que a gente viu Jesus lendo a Bíblia e etc? Bom, às vezes ele aparece na sinagoga lendo uma ou outra vez a Bíblia, mas não é disso que eu estou falando. Aonde se manifesta na vida de Jesus o profundo conhecimento e as horas de estudo e meditação na palavra e nos caminhos do Pai? Na maneira como ele se posicionava diante dos seus opositores, como os fariseus, principalmente mestres da lei, na maneira como ele expunha o reino de Deus, na maneira como ele explicava as Escrituras, na maneira como, por exemplo, em Marcos 10, ele justifica método de interpretação bíblica para fariseus. Na maneira como ele, com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, em Lucas 24, na maneira como ele, em pouco tempo, expõe as Escrituras para aqueles 2, passando por Moisés e pelos profetas, mostrando na Escritura que tudo o que aconteceu estava já previsto. O profundo conhecimento das Escrituras. Isso, gente, não é da noite para o dia, isso não é passe de mágica, isso não é osmose. Ele é o Filho de Deus que crescia em conhecimento, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele precisou aprender a Bíblia. Ele precisou conhecer a Escritura. Ele precisou crescer em conhecimento. Percebe? Alguém que se dedicou ao serviço ao próximo.
A grande marca de todo o ministério de Jesus, seus sinais miraculosos, sua misericórdia, seu cuidado, seu acolhimento, a maneira como ele abriu a comunhão de mesa para publicanos e pecadores, gente indigna do seu tempo. Em tudo isso nós vemos Jesus servindo o próximo. Eram atividades nas quais Jesus estava profundamente envolvido. Agora, o grande impedimento é crer que podemos ser como Jesus em caráter e em poder e realizar grandes obras, mas sem viver como ele viveu, sem querer nos envolver nas atividades que Jesus se envolveu. Até podemos crer e querer ser como Jesus. Mas quantos de nós hoje podem dizer que estão dispostos a pagar o preço que Jesus pagou para chegar onde chegou? Esse é o caminho da disciplina. Hoje, imediatamente, eu não consigo. Mas o que é a disciplina? A disciplina é uma atividade que eu coloco hoje e gradualmente na nossa vida para que a longo prazo eu consiga realizar o que de imediato eu não sou capaz de realizar. Ser exercitado na disciplina. Esse é o nosso caminho. Colocar algo no nosso cotidiano, por exemplo, as atividades nas quais Jesus se envolveu. Vida simples é uma delas? É algo a ser exercitado? É algo que tem a ver com aquela, lembra? Disciplina corretiva e formativa? Sua vida está sofisticada demais? Você precisa de parafernália demais para viver? Você é uma pessoa seduzida pelo mundo do consumo? Bom, esses são problemas. À luz do Evangelho são problemas. Para a nossa cultura não, quanto mais você gastar melhor. Mas para a luz do Evangelho isso é problema. Que guarda tanta coisa escondida aí. Necessidade de reconhecimento, aceitação, idolatria, tem tanta coisa envolvida por trás de um coração consumista. Entende? Isso é algo que você precisa mudar? Então a disciplina entra para esse processo, é o método para esse processo. É eu mudar a longo prazo o que eu não consigo mudar de imediato hoje. Quando eu cheguei para o Júlio, em 2000 e... Tá vendo só? Fica revelando a idade já, né? Quando eu cheguei para o Júlio, em 2016, se eu não me engano, Júlio, eu quero correr a minha primeira maratona. Eu já tinha feito outras distâncias antes de eu parar de correr por muito tempo. E eu falei, Júlio, eu quero correr minha primeira maratona. Quando eu estabeleci o objetivo de correr os 42 quilômetros, 195 metros, e o meu objetivo sempre foi abaixo de 4 horas para começar a maratona. Não queria ficar correndo uma eternidade, eu queria fazer num tempo legal, estar bem treinado. Então, para uma primeira maratona, abaixo de 4 horas é um resultado muito positivo. Falei, esse era o meu objetivo. Quando eu falei sobre isso com o Júlio, eu não conseguia correr 5 quilômetros. Eu não era capaz de correr 5 quilômetros sem parar, sem ficar ofegante. Você entende? De imediato eu não sou capaz. Mas o que a gente faz? Traça o plano. Traça o plano. Trabalha com um método. Qual é o caminho que a gente precisa percorrer de hoje, aonde eu estou, até chegar lá? A graça de Deus nos acompanha nisso. Sabe por quê, gente? Porque Deus não está esperando que você alcance isso de hoje para amanhã. Ele sabe que é um processo. Ele sabe. E se você der os passos da disciplina, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus chega aí e vai com você. Ele é o consolador, Ele é o ajudador, Ele é o que vai junto. Ele é o que te pega pelo ombro e te incentiva. Estou cansado, quero parar. Não, você não vai parar, você não vai cansar, vamos em frente. Ele é o encorajador, Ele está com a gente nesse processo. O que é que precisa mudar na sua vida? Quais são as atividades que você vê Jesus praticar e que precisam urgentemente entrar na sua vida? A resposta certa é todas, tá? A resposta certa é todas. Mas vamos começar por partes. O que de imediato dá para fazer? Gente, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Aquele maratonista que eu citei em segunda-feira, Eliud Kipchoge, teve um documentário que foi feito sobre ele, e ali ele fala de um ditado africano
que ele é queniano, né? De um ditado africano que me marcou muito quando eu ouvi aquele ditado. O ditado dizia o seguinte: o melhor dia para começar foi há 10 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. É hoje. Já era para ter começado. Não começou? Tudo bem. Começa hoje. Dá o start. Dá o início. Comece. Simplesmente comece. Assim, se nós quisermos chegar aonde a gente tem que chegar, a gente precisa fazer e trilhar os passos que Jesus trilhou. Se envolver nas atividades que Jesus se envolveu. Um outro autor que eu gosto bastante, Eugene Peterson, fala sobre uma crise espiritual no nosso mundo. A autoridade da Bíblia que foi substituída pela autoridade pessoal. Esse é um problema muito grave. Temos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, reconhecemos, e eu estou falando em nome de evangélicos em geral, reconhecemos que a Bíblia é palavra de Deus. Concordam comigo? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que Deus fala com a gente por intermédio das Escrituras? Só vem a seguinte pergunta: então por que não lê todo dia? E por que passa mais tempo em rede social do que com a Bíblia? Se a Bíblia é tudo isso que a gente confessa, cadê o hábito da leitura? Cadê a leitura diária? Cadê o desejo profundo de todo dia se encontrar com Deus o máximo de tempo possível por intermédio daquelas palavras? Cadê esse desejo? Cadê? Você percebe que tem um descompasso, tem uma crise aqui, que a gente precisa dar nome para ela, a gente precisa identificar onde está o problema? Porque não temos problemas de entendimento sobre a Bíblia, o seu papel na vida cristã, que é palavra de Deus, que é inspirada por Deus, que Deus fala com a gente por meio dela, que quando a gente lê o Espírito Santo nos ilumina o entendimento para entendermos aquelas palavras. Tudo isso a gente já sabe. Só tem um problema: se verdadeiramente cremos nisso, cadê a prática condizente? Cadê a atividade condizente com aquilo que a gente confessa crer sobre a Bíblia? Aí ele diz o seguinte: isso se tornou uma característica da espiritualidade contemporânea, colocar a soberania do próprio ser como base das decisões. Os resultados, porém, não são muito encorajadores. A recente onda de interesse pela espiritualidade não parece ter produzido qualquer derramamento visível de justiça energética e amor fiel, os dois acompanhamentos de uma espiritualidade cristã saudável e santa. Interessante ver o crescimento exponencial de movimentos evangélicos. Movimentos principalmente centrados em manifestações que se associam à espiritualidade, coisas relacionadas a grandes eventos, coisas relacionadas a louvor, a adoração, a música, a muita festa e etc. E a gente vê esses ministérios por aí agora ruindo por questões morais, por questões éticas, por brigas entre os líderes, por coisas que evidenciam que faltava na base o arroz com feijão, a autoridade da Bíblia sobre as nossas vidas. Criaram grandes projetos, fizeram grandes coisas, mas faltava o essencial. Que o termômetro de uma vida espiritual é caráter. Que o termômetro de uma vida espiritual são as boas obras que Deus realiza, são práticas de justiça, são manifestações e materializações do amor de Deus. É o cuidado com o órfão e com a viúva, como disse Tiago, à luz de toda a tradição do Antigo Testamento sobre quem são pessoas vulneráveis entre nós. Que movimentos são esses de grande explosão espiritual que não promovem justiça, que não acolhem os solitários, que não abraçam as pessoas que estão perdidas? Há algo errado, há algo que está fora do lugar.
E aí o Eugene Peterson faz um trabalho fantástico neste livro, que eu recomendo para vocês, se chama Coma Este Livro. Foi uma série de palestras ou um curso que ele deu no Regent College, lá no Canadá. E aí ele diz o seguinte, um dos argumentos mais brilhantes desse livro aos meus olhos. Ele fala que este nosso mundo evangélico contemporâneo criou uma trindade substituta. Por quê? Para a formação cristã, nós vivemos debaixo e envolvidos com a Trindade Santa. Quando você foi batizado em nome de quem? Do pastor André? Do Caleb? Do Renan, Deus que me livre? Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é tua família. Essa é tua família. Esse é o teu contexto, essa é a tua nova realidade. Estamos imersos na realidade da Trindade Santa. Essa é a beleza que o Evangelho conta para nós quando uma pessoa se converte a Cristo. Se torna participante da Trindade Santa, está ali envolvido com a Trindade Santa. Só que não satisfeitos com o que a Trindade Santa quer promover de transformação em nós, porque, como eu falei, a transformação gera dores, gera sofrimento, tem a ver com abandono, tem a ver com mudança de caminho, tem a ver com abstinência, tem a ver com arrependimento, com voltar atrás, com prejuízo, com perder coisas. Então, como a gente não quer isso, mas a gente também não quer abrir mão de estarmos em relação com a Trindade, a gente deu um jeitinho. A gente se enganou e gosta desse engano, criou o que ele chama de santos desejos, santas necessidades e santos sentimentos. Os meus desejos são evidências do meu crescente sentido de reino, de governo. Eu treino a mim mesmo para pensar grande. Por quê? Porque eu sou grande. E tem um monte de gente na internet ensinando você a ser isso. Pense grande de si mesmo, porque você é grande. Você conhece gente na internet vendendo cursos, etc e tal? Pois é. Eu sou maior, eu tenho importância, eu sou significativo, eu sou maior do que a vida e por isso eu exijo mais e mais bens e serviços, mais coisas e mais poder. E para os santos desejos, os frutos do Espírito são os consumos e as nossas aquisições. É isso que ele produz. As minhas necessidades não são negociáveis. Meus assim chamados direitos, definidos sempre individualmente, os seus direitos, os meus direitos, são fundamentais para a minha identidade. Minha necessidade de realização, de expressão, de afirmação, de satisfação sexual, de respeito, minha necessidade de seguir o meu próprio caminho. Todos esses elementos proporcionam um fundamento para a centralidade do eu e fortalecem meu ser contra toda possibilidade de diminuição. Os meus sentimentos são a verdade de quem eu sou. Qualquer coisa ou pessoa que possa me oferecer êxtase, excitação, alegria ou estímulo com conotações espirituais validam a minha soberania. E isso, é claro, envolve o emprego de enorme elenco de terapeutas, agentes de viagem, utensílios e máquinas, recreações e entretenimentos para expulsar os demônios do enfado, perda ou do descontentamento. Todos os sentimentos que solapam ou colocam em risco a minha soberania pessoal. A Trindade substituta. Os santos desejos, as santas necessidades e os santos sentimentos. E é a imagem da Trindade substituta que pessoas têm sido formadas, que pessoas têm construído identidade, que pessoas têm buscado senso de realização. É segundo a Trindade substituta, as minhas santas necessidades, desejos e sentimentos, é que as pessoas têm vivido as suas vidas, e o pior de tudo, enganadas dentro do próprio contexto evangélico. Ele diz o seguinte:
A nova Trindade não descarta Deus ou a Bíblia, mas simplesmente coloca os dois a serviço das necessidades, dos desejos e dos sentimentos. Deus e a Bíblia não são descartados pela Santa Trindade. Na verdade, eles são realocados. Eu simplesmente faço com que Deus e a Bíblia passem a servir a Trindade substituta, aos meus próprios desejos, às minhas próprias necessidades e os meus próprios sentimentos. Nos tornamos a verdade para nós mesmos, nos tornamos responsáveis pelo meu crescimento espiritual do jeito que eu quero, de acordo com a minha vontade. Mas como nós vimos na segunda-feira, nós não somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento espiritual. Entenda isso. Desculpa, a nossa formação espiritual. Nós não somos responsáveis pela nossa formação espiritual. O que isso significa? Que a responsabilidade por formação espiritual é da palavra de Deus e do Espírito Santo. Aonde nós entramos nesse processo? Em conhecimento e obediência. É o Espírito Santo de Deus que imprime, valida e faz crescer em nós aquilo que a palavra do Senhor implantada no nosso coração pode vir fazer a florescer. Ou seja, se o nosso desejo de maturidade, de vida espiritual, de plenitude, etc., não for equiparado à nossa busca pela palavra de Deus, pela leitura da Bíblia, pelo conhecimento bíblico, não tem crescimento. Porque o que vai acontecer? Se eu buscar crescimento espiritual, vida espiritual, como o texto de Gálatas que a gente leu na segunda-feira, se eu buscar viver guiado pelo Espírito, sem a Escritura, não vai dar certo. Por quê? Porque o Espírito não vai ter um texto a partir do qual formar a minha mente e o meu coração. Essas coisas precisam andar juntas. O desejo de ser guiado pelo Espírito e a busca para isso tem que encontrar o método adequado, a disciplina da leitura bíblica, a disciplina do estudo, a disciplina da meditação. É o que dá para o Espírito uma base a partir da qual formar a minha mente, mudar a minha maneira de pensar, mudar a minha maneira de agir e assim por diante, todas as consequências de uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Por fim, nesse primeiro momento, quero ler com vocês um texto. Apocalipse 10, versículos 9 e 10. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como o mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Essa é uma cena fantástica, das muitas cenas fantásticas do Apocalipse. João tem a visão de um anjo enorme, poderoso, forte, pisa no mar e pisa no continente, um ser assim extraordinário. E ele repara que na mão desse anjo tem um livrinho. E ele, uma tradição já judaica cristã, aliás, gente, se tem um povo dedicado ao estudo e à leitura, esse povo primeiro do mundo deveria ser a gente. Porque toda a nossa fé depende de um livro. Tudo que a gente conhece e pode crescer depende de um livro. Então, se tinha que ter um povo dedicado a estudo, esse povo é a gente. Aí ele vê o livro, e é interessante que de toda aquela maravilha de um anjo gigante, o que chama a atenção é o livro. E aí ele fica curioso pelo livro. E aí ele pede o livro. E aí o anjo diz algo inusitado para ele. Pega o livro e coma o livro. Coma o livro. O interessante é que João já conhecia essa imagem. Em Ezequiel 2, 8 a 3, 3, tem uma imagem onde a Ezequiel é dado um livro para comer. Em Jeremias 15, 16, a mesma coisa. 2 profetas que receberam do Senhor a ordem de comer o livro.
Qual é o processo natural de nós diante de um livro? Não é comer, certo? Às vezes o Caio, eu tenho reparado isso, meu filho tem 1 ano e 8 meses, ele gosta de comer o livro, ele leva as palavras literalmente. Mas a postura natural nossa, né, diante de um livro é ler o livro. Mas nós estamos falando de algo que transcende a mera leitura. Nós estamos falando de um tipo de conhecimento que não é apenas uma relação convencional que nós temos com qualquer outro livro. Qualquer outro livro pode ser lido, porque ele é feito para isso. Só que este livro, ele foi feito para ser comido, e não apenas lido. Ele exige algo mais. Ele exige um acesso a nós, que é diferente do que a mera leitura. E este acesso é porque o objetivo é que este livro venha para as nossas entranhas e faça parte de quem nós somos. Assim como o alimento que diariamente você ingere, vai para onde, gente? Todo o nutriente que está nele vai para as suas células, para a sua corrente sanguínea, para os seus ossos, para os seus órgãos e assim por diante. É o que te sustenta a vida, é o que te permite desenvolvimento, é o que te permite ser saudável. Você conhece aquela história do você é aquilo que você come? Você conhece esse programa de televisão? Pois é. Aqui a gente tem a origem verdadeira dessa ideia. Você se torna aquilo que você lê. Esse é o ponto. O que você consome de informação? O que você consome de leitura? A que você dedica o seu tempo de leitura? Nós estamos diante do livro para ser comido. E o versículo 11 diz que para que João profetizasse, era necessário que aquelas palavras fossem para dentro dele, se tornassem parte de quem ele é. O que se espera é que nós, povo de Deus, assimilemos a Bíblia, até que ela seja metabolizada em atos de justiça e de amor. É assimilar isso. Não se trata apenas de conhecer, pelo processo cognitivo da leitura ou da audição, mas se trata do processo visceral de comer o livro a ponto disso se tornar parte de quem eu sou. Isso está nas minhas entranhas, isso está nos meus ossos, isso está no meu sangue, isso veio para as minhas células, eu transpiro isso. Esse é o lugar da Bíblia na nossa vida, esse é o lugar da palavra do Senhor na nossa vida. Não apenas leia, coma o livro. Por fim, é dito para ele, e ele confirma a experiência, de que o livro é doce ao paladar. E como é bonito experimentar a doçura da palavra do Senhor na leitura da Bíblia. O prazer da descoberta. Quando nós lemos a Bíblia e ficamos maravilhados com as coisas que Deus prometeu e fez. A maneira como nós ficamos felizes e radiantes ao ver os salmos e hinos de louvor, de adoração ao nosso Deus, que falam bem do nosso Senhor, que bendizem ao Senhor. Isso tudo faz parte dessa doçura da palavra de Deus ao nosso paladar. Só que esse livro também pode dar dor de estômago. Ele é amargo quando chega no estômago. Eu gosto demais dessas duas imagens. Porque cedo ou tarde, aqueles que são exercitados na leitura bíblica e que se dedicam diariamente ao processo de comer o livro, vão descobrir que nem tudo nesse livro é agradável. Que nem tudo desse livro é doce quando chega no estômago. Que esse é um livro que às vezes pode ser até por nós indesejável, porque nos confronta, porque nos exige respostas, porque nos exige respostas que nós sabemos que são condutas de vida transformadas, porque exige abandonos, porque exige morte da nossa carne e do nosso eu. Ele não foi escrito para nos bajular, ele não foi escrito para adoçar a nossa vida, ele foi escrito para nos envolver na realidade de Deus. Ele foi escrito
para que este Deus que se revela nessas páginas se manifeste na nossa vida e na nossa história. E tem uma coisa que acontece quando a realidade de Deus é entendida por nós: a gente descobre a nossa realidade, a gente descobre quem nós somos, a gente descobre tudo que ainda na nossa vida desagrada ao Senhor, aquilo que no nosso entorno está fora de ordem. Esse livro vai gerar as inquietações estomacais do seu amargor, daquele que não deixou de experimentar a doçura deste livro na sua boca, mas que sabe que o processo completo traz também a amargura, traz também a dor de estômago. Assim, coma esse livro. Coma esse livro. Essa é a importância e esse é o lugar adequado da Bíblia, Palavra de Deus, na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a Tua Palavra. O Senhor não nos deixou no escuro com relação ao quem o Senhor é, quem nós somos, quais são os Seus planos para nós e como é possível, Senhor, chegarmos a este ideal que o Senhor tem para nós, que aos Seus olhos são realidades, que aos Seus olhos é o Seu plano completo e vivo por meio do qual o Senhor está fazendo novas todas as coisas. E nós, como Teu povo, queremos nos envolver ativamente neste processo. Queremos contribuir com o Senhor, porque esta é a nossa vocação, essa é a nossa razão de ser. Ajuda-nos, ó Pai, neste processo de transformação na qual todos nós devemos estar envolvidos. E que a Tua Palavra, Tua santa Palavra e no poder do Teu Espírito, o Senhor encontre em nós um coração aberto, um coração disposto, uma mente aberta, para assimilarmos a Tua Palavra e para nos deixarmos transformar pelo poder que há na Tua santa Palavra, pelo poder que há no Teu Santo Espírito atuando na nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.